Eu chamo de valores certas interpretações sobre o mundo que nós vamos consolidando ao longo da nossa vida e que acabam se tornando muito centrais para a nossa existência. E elas acabam apontando para a gente uma diferenciação entre o que nós consideramos como certo, correto, ou o que nós consideramos enquanto errado, ok? Isso pode ser em quaisquer termos que a gente queira falar, como por exemplo uma questão de honra, uma questão de princípios morais, de princípios religiosos, de princípios éticos, né? A gente está falando aqui basicamente de uma questão de moralidade, né? Existe muito essa diferenciação entre moral e ética, a moral como sendo uma coisa mais individual, a ética como sendo uma coisa mais social e coletiva, mas a gente está falando o tempo inteiro aqui de valores, crenças que são centrais para um indivíduo. E como é que isso funciona? Ao longo da nossa vida, nós vamos passando por diversas experiências. Nós temos também certas propensões genéticas que contribuem para determinadas coisas, como, por exemplo, a gente ainda tem explorado muito isso dentro da psicologia, essas coisas ainda não estão muito certas, mas a gente tem começado a perceber que determinados fatores, até mesmo de nascença, já deixam certas pessoas mais propensas a serem mais rígidas com seus valores, outras são um pouco mais laças, né, um pouco mais tranquilas e flexíveis com relação aos valores, mas a gente pode dizer que, independente de uma certa genética que aponte para alguma direção, importa demais as experiências que a gente acabou tendo na nossa vida. Experiências de primeira mão, coisas que nós passamos, ou coisas que nós vimos, coisas que nós presenciamos, ou até mesmo coisas que nos ensinaram, né? Como seria, por exemplo, dentro da análise do comportamento, o conceito de comportamento governado por regras, ok? Mas todas essas experiências, independentemente de como nós passamos por elas, vão acabar gerando algumas conclusões, algumas interpretações. Eu acho que não deve ser novidade para ninguém que o ser humano ele tem essa mania, né, esse instinto, essa propensão a querer dar significado para tudo. É muito difícil para um indivíduo olhar para algo e não tentar conferir automaticamente significado para aquilo, porque é um instinto de sobrevivência, é um instinto que ajuda a gente a criar uma leitura realista do nosso contexto, né, do nosso ambiente, para a gente poder usar esse ambiente a nosso favor, para a gente ter uma previsibilidade, para a gente prever alguns perigos que podem ser fatais. Então, tentar compreender o contexto, organizar, categorizar, é um instinto meramente de sobrevivência, ok? Que também deve ter sido selecionado naturalmente, segundo as hipóteses que a gente acaba tendo, que eu acho bem interessantes. Então, é natural para a gente passar por uma experiência e tentar dar significado, tentar interpretar aquela experiência, ok? E acontece que algumas interpretações acabam sendo muito consolidadas ao longo da nossa vida e vão se tornando muito centrais para a nossa noção de mundo. É, vamos dizer assim, principalmente algumas que têm a ver com a forma que os seres humanos agem, como eles devem ou como eles não devem agir. E isso inclui um julgamento sobre como nós devemos agir e como os outros devem agir, ok? É como se fosse uma espécie de bússola que a gente acaba usando, né? O nosso cérebro, a nossa mente acaba acessando esses valores na hora que nós temos que tomar determinadas decisões ou na hora que nós estamos julgando, que é uma coisa completamente natural e que acontece automaticamente o tempo todo, né? Mas quando nós estamos julgando o comportamento das outras pessoas. E existem vários elementos que vão fazer a gente julgar o nosso próprio comportamento ou o comportamento dos outros. Elementos como questões envolvendo razão, questões envolvendo simplesmente um cálculo de benefício, de custo, de risco, disso, daquilo. Porém, um elemento muito importante que acaba sendo muito pesado nessas equações, quando a gente está fazendo esse julgamento,
é a questão dos valores. Se a gente tem um valor, essa bússola moral vai apontar muito fortemente para alguma direção. E como eu falei, algumas pessoas são mais rígidas e mais propensas a sentir o peso desse valor ou desses valores nas suas equações, e outras pessoas são um pouco menos. Mas a verdade é que todo mundo vai ter algum peso para isso quando a gente está fazendo essas decisões ou esses julgamentos. Então, a gente pode chegar no ponto de que, às vezes, um determinado valor para uma pessoa é tão forte, mas tão forte, que ela pode colocar a própria vida em risco, né? Que é uma coisa que, de um ponto de vista assim, puramente biológico, pode parecer muito contraintuitivo para a nossa noção de sobrevivência. Mas olha o quanto que isso importa para as pessoas. Então, se inicialmente, a ideia de valores pode ter muito a ver como simplesmente um reflexo, vamos dizer assim, de uma adaptação ao ambiente para uma sobrevivência e tudo mais. A gente não tem dúvida nenhuma de que, com o passar do tempo, a complexidade dos pensamentos, do raciocínio, né, do ser humano, da capacidade cognitiva, acabou transcendendo muito essa nossa mera tomada de escolhas voltada apenas para a sobrevivência. Né? O nosso organismo, a base da base dele foi criada para a gente sobreviver, mas a gente já, com o passar do tempo, conseguiu transcender muito em vários aspectos isso. E eu acho que a questão dos valores é uma parte que deixa isso muito claro para a gente. Porque para pensar em um pai, ou uma mãe, ou um namorado, ou uma esposa, que às vezes pode arriscar a própria vida para tentar salvar a vida desse ente querido, dessa pessoa amada, às vezes em uma situação de perigo, como um incêndio ou alguma coisa assim. É muito contraintuitivo de um ponto de vista de sobrevivência. Mas não são poucas as histórias de pessoas que fazem isso. E que às vezes conseguem salvar o ente querido, mas perecem no processo. Então, olha o peso dos valores nas nossas decisões. E eu vou contar um segredo para vocês. Literalmente qualquer coisa, se a gente conseguir pensar bem sobre isso, pode acabar sendo um valor para alguém. Eu até assumiria, sem nenhum tipo de insegurança, que eu acho que tudo deve ser valor para pelo menos algum ser humano no mundo. Né? Tudo que a gente possa pensar, para alguém aquilo deve ser um valor. Mas eu vou dar alguns exemplos das coisas mais clássicas, mais óbvias. Uma pessoa pode, por exemplo, ter um valor relacionado a, vamos dizer assim, eficiência ou pontualidade. Então, quando a pessoa assume o compromisso com alguém, ou quando a pessoa está num ambiente de estudo, num ambiente de trabalho, esses valores podem acabar guiando muitas ações dessa pessoa, de modo que ela acabe tentando ter comportamentos que sejam adequados com esses valores. Ok? Por outro lado, a pessoa pode ter um valor relacionado à honestidade. Então, ela naturalmente vai acabar agindo de maneira mais honesta e sendo muito mais sincera com as pessoas, certo? E o que a gente percebe? Há muitas e muitas e muitas décadas, a gente sabe em várias abordagens da psicologia que quando o comportamento que a gente acaba emitindo, o que outras pessoas acabam emitindo, acaba tendo alguma coisa a ver com os nossos valores, isso acaba acionando, né, ativando muito mais a nossa, as nossas reações emocionais. O que pode trazer emoções positivas ou pode trazer emoções negativas, ok? Vamos dar alguns exemplos disso, né? Tanto em nós mesmos quanto em outras pessoas. E lembrando aqui, essa questão dos valores, né, ela é uma questão bastante individual. Nós temos valores da nossa coletividade, mas seres humanos não são um copia e cola dos outros seres humanos. E mesmo que nós tenhamos um grupo bastante homogêneo em uma sociedade, a gente sempre vai perceber valores diferentes entre um e outro. Talvez existam alguns núcleos em comum dentro de uma sociedade, de uma cultura, de uma religião, de um partido, de uma crença, de um subgrupo social ou qualquer coisa assim, né, de uma etnia, mas a gente não vai ver nunca uma situação em que todo mundo vai ter perfeitamente todos os mesmos valores, tá?
Então vamos pensar que a questão dos valores ela é, em última instância, individual. E quando a gente está trabalhando em psicoterapia, a gente vai trabalhar justamente a interface desses valores sociais e desses valores que também são individuais, que podem e espera-se que em alguma medida vão diferir desses sociais, podendo gerar alguns conflitos.